Há uma força que atravessa o tempo, silenciosa e constante, oculta aos olhos comuns, mas revelada àqueles que ousam buscar o verdadeiro significado por trás das palavras. Essa força não pertence a nenhuma religião, não se limita a templos ou dogmas. Ela habita o interior da mente humana desperta. Está presente nas páginas de um dos livros mais antigos e poderosos já escritos, a Bíblia. Um livro que o mundo aprendeu a venerar, mas raramente a compreender. A Bíblia é muito mais do que um registro espiritual. É o mais grandioso manual de realização pessoal e prosperidade que já existiu. E, paradoxalmente, também o mais ignorado. Por trás de suas parábolas, metáforas e ensinamentos, estão ocultas as leis que regem toda a criação. Leis espirituais, universais e precisas, que explicam como o pensamento humano é capaz de moldar a realidade. Napoleon Hill, em sua busca incansável pela essência do sucesso, dizia que a mente é o mais extraordinário dos milagres, um instrumento divino, mas raramente compreendido. E é exatamente isso que as Escrituras sempre tentaram nos mostrar, que dentro de cada ser humano existe uma centelha divina, uma fagulha criadora, capaz de transformar o invisível em concreto, o desejo em destino, a imaginação em existência. As histórias que muitos leem apenas como relatos antigos são, na verdade, códigos. Cada passagem, cada versículo, é uma instrução cifrada sobre o funcionamento da mente e do espírito. Elas descrevem como o homem pode se alinhar às leis que governam o universo e, com isso, comandar sua própria realidade. Os poucos que aprenderam a decifrar esse código jamais viveram de maneira comum. Esses homens e mulheres compreenderam que fé não é fuga do mundo material, mas a chave para dominá-lo. Eles entenderam que a verdadeira espiritualidade não se opõe à prosperidade, mas a fundamenta. Que o espírito e a mente são os verdadeiros instrumentos de criação e que a riqueza, em todas as suas formas, é apenas o reflexo natural de uma mente em harmonia com as leis divinas. Foi esse conhecimento que transformou pastores em reis, escravos em líderes e sonhadores em visionários. O mesmo código que guiou José ao palácio, Davi à realeza, e que inspirou os gigantes estudados por Napoleon Hill em sua jornada de pesquisa sobre o sucesso. De formas diferentes, todos descobriram o mesmo princípio. As leis de Deus e as leis do sucesso são uma e a mesma coisa. Quando a mente humana se alinha a essas leis, ela se torna imparável. Por isso, quando você começa a olhar para as Escrituras, não apenas como quem busca conforto, mas como quem busca entendimento, um novo universo se revela diante dos seus olhos. Você percebe que cada versículo é um espelho, não refletindo o mundo exterior, mas revelando o poder que ainda repousa dentro de você. E quando essa verdade desperta, o comum se dissolve e o extraordinário começa a emergir. Porque o poder que você tanto busca não está distante. Ele está aí, silencioso, esperando no interior da sua consciência. A Bíblia nunca foi apenas um livro sobre Deus. É um livro sobre o poder de Deus manifestado em você. Durante séculos, ensinaram que desejar prosperidade era pecado, que buscar abundância era uma ofensa à fé. Fizeram o homem acreditar que viver bem significava trair o espiritual. Mas a verdade, cuidadosamente escondida sob camadas de interpretações rasas, é que a Bíblia sempre foi o maior guia de prosperidade plena, não apenas material, mas espiritual, mental e física. Napoleon Hill entendeu isso profundamente. Ele dizia que todo sucesso nasce primeiro na mente e só depois se manifesta no mundo físico como reflexo do que já foi criado no invisível. A Bíblia ensina a mesma lei em outras palavras. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Esse versículo, muitas vezes repetido, contém um dos maiores segredos da criação. Você nunca experimenta nada fora do que acredita ser capaz de experimentar.
A vida não te entrega o que você deseja, ela te entrega o que você acredita merecer. Cada passagem sagrada é uma chave, e cada chave abre uma porta na mente. Mas a maioria das pessoas lê as Escrituras buscando consolo, não instrução. Procuram alívio para a dor, mas não direção para a vitória. Querem milagres prontos, mas não aprenderam que o milagre é o resultado natural da mente alinhada com a fé ativa. Quando você começa a enxergar a Bíblia como um livro de leis espirituais aplicáveis, tudo muda. Você passa a compreender que as promessas de Deus não são promessas passivas. São convites à ação. Elas têm uma condição, e essa condição é o movimento da mente e da fé. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Essas palavras não são poesia espiritual. São códigos de ativação, instruções diretas sobre a lei da causa e efeito. Toda ação, mental ou física, gera uma reação proporcional. Prosperidade, portanto, não é acaso, é consequência. Quando você olha as Escrituras com olhos de sabedoria, entende que não se trata de esperar o milagre, mas de criá-lo através do poder da mente e da fé. Fé não é um sentimento. É uma energia consciente, uma força ativa que conecta o homem ao divino e o faz agir com propósito. É por isso que Napoleon Hill dizia que Deus não coloca ouro nas mãos de ninguém. Ele coloca uma ideia no coração. É essa ideia e a disposição de agir sobre ela que determina tudo o que virá a seguir. A Bíblia fala a mesma linguagem. Sempre que a fé é mencionada, ela vem acompanhada de movimento. A tua fé te salvou. Levanta-te e anda. Vai e faz o mesmo. Em todas as passagens, fé e ação caminham juntas. Portanto, prosperar não é ofender a fé, é honrar o Criador. É manifestar no mundo físico o potencial divino que Ele plantou em você. Tudo começa dentro. Nenhuma transformação real acontece fora antes de acontecer na mente. E é isso que tanto as Escrituras quanto Napoleon Hill revelam de maneiras diferentes, mas complementares. Existe um mapa invisível que conduz o homem da limitação à grandeza, do desejo à realização. Um mapa composto por 3 forças inseparáveis: pensamento, fé e ação. Quando essas 3 se alinham, o impossível se torna inevitável. A maioria das pessoas tenta mudar as circunstâncias sem antes mudar a mente. Querem colher sem plantar e se frustram ao ver que o universo não responde a palavras vazias. O universo responde à vibração da alma, à convicção dos pensamentos. A Bíblia chama isso de renovação do entendimento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Napoleon Hill traduziu essa mesma lei em uma frase que atravessou gerações. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Esse é o verdadeiro mapa. Primeiro vem o pensamento, o ponto de partida de toda a criação. Nada existe que antes não tenha sido concebido na mente. Depois vem a fé, o combustível invisível que dá vida à ideia e a mantém acesa mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E por fim, a ação, o movimento que transforma o invisível em visível, o sonho em realidade, o espiritual em matéria. Todos os grandes realizadores da história seguiram esse mesmo princípio. Eles não tiveram sorte, tiveram entendimento. Quando o mundo recuava, eles permaneciam firmes, guiados por uma convicção interna mais forte que o medo. Entendiam que cada fracasso não era um fim, mas um desvio de rota, um ajuste necessário para alcançar o destino. A Bíblia está repleta de exemplos desse padrão. José, antes de ser governador, foi traído e preso, mas jamais deixou morrer a visão que carregava dentro de si. Davi, antes de vencer Golias, já se via como vencedor. Jesus, antes de realizar qualquer milagre, dizia: se creres, verás a glória de Deus. Percebe o padrão? A visão sempre vem antes da manifestação. Napoleon Hill estudou esse mesmo princípio e o chamou de definição de propósito aliada à fé e à persistência.
Ele sabia que sem direção mental a fé se dispersa. Sem fé, a ação se torna mecânica. E sem ação, o sonho permanece apenas como imaginação. O mapa está diante de você. Pensar com clareza, acreditar com força e agir com propósito, esse é o trilho que conduz o homem comum ao extraordinário. O mapa está diante de você. Pensar com clareza, acreditar com força e agir com propósito, esse é o trilho que conduz o homem comum ao extraordinário. E o mais curioso é que esse trilho sempre esteve ali, à vista de todos, mas poucos o enxergam, porque o verdadeiro segredo nunca esteve escondido nas palavras, e sim na forma de compreendê-las. A Bíblia fala com quem tem ouvidos para ouvir. E Napoleon Hill dizia o mesmo de outro modo: quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Em outras palavras, o conhecimento só se revela a quem tem o coração disposto a receber. Não basta ler, é preciso absorver. Não basta saber, é preciso viver. Aqueles que compreenderam isso descobriram que o universo responde à vibração do espírito e não apenas ao esforço físico. Descobriram que a oração não é um pedido, mas uma declaração de fé. Que o verdadeiro amém não é uma palavra final, mas o selo energético de que aquilo já foi criado no invisível e agora aguarda o momento certo para se manifestar. Napoleon Hill chamava isso de subconsciente criador. A Bíblia chama de fé que remove montanhas. Dois nomes diferentes para o mesmo fenômeno: o poder de transformar o invisível em visível através da convicção mental. O segredo está em entender que o universo não responde ao que você deseja, mas ao que você é. Você pode repetir 1000 vezes que quer prosperar, mas se dentro de si ainda acredita que não é digno da prosperidade, o resultado será sempre o mesmo. A fé não é uma repetição de palavras, é um estado de consciência. Quando Jesus dizia: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Ele não falava de mágica, falava de domínio mental. A fé do tamanho de um grão de mostarda é simbólica, é a menor quantidade possível de crença, mas totalmente pura, sem dúvida, sem oscilação. É o poder da convicção inabalável. Napoleon Hill traduziu isso de forma prática. Aquele que não acredita já fracassou antes mesmo de começar. E isso é uma verdade universal. O homem que duvida de si mesmo nunca poderá usar o poder que Deus colocou dentro dele. O primeiro passo para ativar esse poder é entender que o mundo exterior é apenas um reflexo do mundo interior. A vida que você vive hoje é o resultado exato dos pensamentos, emoções e crenças que manteve ontem. Mude a causa, a mente, e o efeito inevitavelmente se transformará. Mas é aqui que muitos se perdem. Acreditam que basta pensar positivamente e tudo mudará. Não é assim. Pensamento sem fé é ruído. Fé sem ação é ilusão. E ação sem propósito é desperdício de energia. É o equilíbrio dessas três forças que gera a transformação real. A Bíblia descreve isso com perfeição quando fala da parábola dos talentos. O Senhor entrega talentos a seus servos e cada um faz algo diferente com o que recebeu. O primeiro multiplica, o segundo trabalha, o terceiro enterra. No fim, aquele que escondeu o talento perde tudo. Essa parábola é uma metáfora profunda sobre o uso do poder criativo que Deus nos concedeu. O talento representa o potencial, o dom, a ideia, a fé. E o servo que o enterra é aquele que, por medo, nunca age. Napoleon Hill via essa parábola como o retrato exato das pessoas que têm sonhos, mas não coragem de colocá-los em prática. Ele dizia: o medo e a dúvida são os dois assassinos do sucesso. E é exatamente isso que a Bíblia ensina, mas em linguagem espiritual. O medo é o inverso da fé. Onde há medo, a fé se apaga. Onde há fé, o medo desaparece. Por isso, a mente humana é o campo de batalha mais importante da existência. É nela que se travam todas as guerras invisíveis. Cada pensamento é uma semente,
e cada semente plantada gera um fruto inevitável. Quando o solo mental é fértil de fé, colhem-se milagres. Quando é contaminado pela dúvida, colhem-se limitações. A Bíblia chama esse processo de colher o que se planta, e Napoleon Hill o chamou de lei da atração mental. Ambos falam da mesma estrutura universal, expressa em linguagens diferentes. Aquilo que você alimenta em sua mente cresce em sua realidade. Você é o jardineiro da sua vida, e o poder da criação está em suas mãos, ou melhor dizendo, em seus pensamentos. Mas o que torna essa verdade tão desafiadora é que ela exige responsabilidade. É mais fácil culpar o destino, a sorte, os outros. Mais difícil é encarar o espelho e reconhecer que cada escolha, cada pensamento, cada reação moldou o presente que você vive. A Bíblia chama isso de livre-arbítrio e Napoleon Hill chamava de domínio mental. Ambas são expressões da mesma liberdade, a capacidade de escolher o que pensar, o que sentir e o que criar. E é aqui que está a diferença entre o homem comum e o homem desperto. O homem comum vive reagindo às circunstâncias. O homem desperto cria as circunstâncias. Enquanto o primeiro vive de fora para dentro, o segundo vive de dentro para fora. Ele entende que tudo começa na mente e que a fé é o canal direto entre o pensamento e o resultado. Esse entendimento muda tudo. De repente, você percebe que os milagres não são exceções, mas leis em funcionamento. Que o sobrenatural é apenas o natural compreendido em outro nível de consciência. Que prosperar não é um privilégio, mas uma consequência de se alinhar com as leis que regem a vida. E quando você se alinha a essas leis, algo extraordinário acontece. O mundo parece se curvar ao seu favor. As oportunidades começam a surgir. Pessoas certas aparecem. Portas se abrem onde antes havia paredes. Mas nada disso é coincidência. É sincronia. É o universo respondendo ao seu novo estado de consciência. A Bíblia chama isso de graça. Napoleon Hill chamava de harmonia com a mente infinita. Ambos descrevem o mesmo fenômeno, o fluxo da criação em movimento quando o ser humano se alinha à sua origem divina. E o mais belo é que esse poder está disponível para todos. Não há escolhidos, há despertos. O Criador não privilegia, ele responde. Responde à fé, à coragem, ao pensamento focado e à ação persistente. Mas é preciso disciplina para sustentar essa vibração. A mente, se não for treinada, tende a se distrair, a cair nos velhos padrões. É por isso que a Bíblia insiste tanto na vigilância mental, vigiai e orai. E Napoleon Hill reforça a importância da autossugestão diária. Ambos sabiam que a repetição é o instrumento da reprogramação mental. O que você repete, você acredita. O que você acredita, você cria. Toda transformação é fruto de constância. Aquele que medita diariamente sobre a sua visão, que agradece mesmo antes de ver o resultado, que age mesmo sem garantias, esse desperta o poder de Deus dentro de si. Esse é o verdadeiro significado de andar por fé e não por vista. O mundo visível é apenas uma consequência atrasada. O que você vê hoje é o reflexo do que acreditou ontem. Mude o que acredita agora, e o amanhã será inevitavelmente diferente. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. A Bíblia chama de esperança viva. É o mesmo princípio. A convicção de que aquilo que ainda não existe já é real no plano espiritual e, portanto, inevitável no plano físico. Quando o homem vive nesse estado, ele não implora por bênçãos, ele as manifesta. Ele entende que cada pensamento de gratidão é uma oração silenciosa e cada ato de fé é uma semente plantada no solo da eternidade. A partir desse ponto, o medo se dissolve. Porque o medo só existe na ausência de entendimento. Quando você compreende as leis espirituais, percebe que o universo não é caótico, mas perfeitamente ordenado. Nada acontece por acaso, nada se perde, nada é em vão.
Cada experiência, boa ou ruim, está a serviço do seu despertar. É por isso que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Napoleon Hill escreveu: todo fracasso traz em si a semente de um benefício equivalente. A mesma verdade, dita em duas linguagens. O universo é inteligente e trabalha a seu favor quando você trabalha com ele, e não contra ele. Então a questão não é se você tem poder. A questão é o que você está fazendo com ele. Porque o mesmo poder que cria o sucesso pode criar a escassez. A mesma energia que constrói, destrói. Tudo depende da direção que você dá aos seus pensamentos. A mente humana é o reflexo do próprio Criador, ilimitada, expansiva, criadora. E enquanto você não entender isso, continuará vivendo aquém do seu potencial. Mas no dia em que compreender, nada será impossível. Chega um momento na vida em que você precisa parar de buscar fora o que sempre esteve dentro. O segredo, a força, o poder, tudo isso mora aí, no silêncio da sua consciência. É nesse espaço interno que Deus fala. Não em vozes externas, mas em intuições, sinais, inspirações sutis. Napoleon Hill compreendeu isso quando escreveu que a mente humana é uma estação de transmissão e recepção de vibrações. A Bíblia já dizia: o reino de Deus está dentro de vós. Ambos falam da mesma verdade. O homem é o canal entre o invisível e o visível, entre o Criador e a criação. Mas o que impede a maioria das pessoas de ouvir essa voz é o ruído constante do medo, da dúvida, da pressa. Vivemos cercados por distrações, por estímulos que nos afastam da nossa essência. E é exatamente isso que o diabo simboliza no livro de Hill. Não um ser com chifres e tridente, mas a personificação do medo e da inconsciência. O diabo é o símbolo de tudo que te afasta da sua própria verdade. O conformismo, o desânimo, a procrastinação, a falta de propósito. Ele age silenciosamente, alimentando pensamentos de escassez, repetindo mentiras na mente. Você não é capaz, você não merece, é tarde demais. E, pouco a pouco, a mente começa a acreditar. E quando acredita, cria. E quando cria, vive uma realidade que reflete exatamente esses pensamentos. Mas a boa notícia é que o poder de mudar isso está em suas mãos. A Bíblia ensina: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Napoleon Hill dizia: o homem se torna aquilo que pensa. E essas duas frases juntas formam a chave da libertação espiritual e mental. Tudo muda quando você muda sua mente. A cada novo pensamento, você está recriando o seu destino. A cada nova crença, você está escrevendo um novo capítulo da sua história. Você não é vítima das circunstâncias, é o autor do seu enredo. E quando entende isso, o medo perde o poder. A fé começa a substituir a dúvida. O propósito substitui a confusão. A coragem substitui a hesitação. E a vida, que antes parecia um labirinto, começa a se tornar um caminho claro, guiado por uma força invisível, mas absolutamente real. Napoleon Hill chamava essa força de inteligência infinita. A Bíblia a chama de Espírito Santo. É o mesmo poder criador que habita em tudo e em todos. A diferença está em quem aprende a se conectar com ele e quem continua cego à sua presença. Mas essa conexão exige entrega. Você precisa calar o barulho externo e ouvir o que o silêncio interno quer te dizer. Você precisa abandonar a pressa de resultados e abraçar o processo da fé. A fé não é imediata. Ela é paciente, confiante, persistente. Ela caminha mesmo quando não vê, acredita mesmo quando tudo parece contrário, continua mesmo quando o mundo diz para parar. E é justamente nesse ponto que os milagres acontecem. Porque o milagre nunca é a suspensão das leis, mas a manifestação delas. O milagre é o resultado natural de uma mente que se alinhou à frequência divina. Quando Hill entrevistou simbolicamente o diabo, ele quis mostrar exatamente isso, que o mal,
A limitação e o fracasso não são punições, são distrações. São o resultado da falta de foco, da ausência de propósito, da desistência de pensar por conta própria. E é por isso que o diabo se orgulha no livro de controlar 98% das pessoas, porque elas vivem sem direção. Vivem como passageiros e não como condutores da própria vida. Mas o 2% restante, aqueles que dominam a própria mente, são livres. Esses 2% são os que pensam, acreditam, agem e persistem. Eles não precisam lutar contra o mal, porque já compreenderam que o verdadeiro poder é o bem em ação. Eles não fogem da escuridão, porque se tornaram luz. E ser luz não é sobre brilhar para os outros, mas sobre iluminar o próprio caminho. Quando você encontra a sua luz, naturalmente se torna farol para outros que ainda caminham na escuridão. Esse é o verdadeiro propósito da vida: expandir consciência, inspirar transformação, refletir o Criador através de tudo que você é e faz. Napoleon Hill sabia disso. Por isso dedicou a vida a traduzir princípios espirituais em linguagem prática. Ele falava de metas, de autossugestão, de propósito definido. Mas por trás de tudo estava a mesma mensagem: você é a manifestação de uma inteligência divina e o seu pensamento é o pincel com o qual Deus pinta a sua realidade. A Bíblia confirma isso quando diz: fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, não apenas parecidos fisicamente, mas dotados do mesmo poder criativo. O pensamento é a centelha divina dentro do homem, e a fé é o combustível que transforma essa centelha em chama. Quando você começa a pensar com fé, o universo se curva ao seu comando. Não porque você é especial, mas porque está operando de acordo com a ordem natural da criação. A fé é o código secreto que desperta o poder adormecido. E quando esse poder desperta, o impossível se torna rotina, mas há um preço: a vigilância. Você precisa proteger sua mente como quem guarda um tesouro. Porque cada pensamento negativo, cada palavra de desânimo, cada crença de limitação é uma brecha pela qual o medo tenta voltar. E ele sempre tentará. Por isso a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir não é lutar, é não se identificar. É olhar para o medo e dizer: eu reconheço que você existe, mas não é quem eu sou. Essa é a postura do mestre da própria mente. Reconhecer a sombra, mas escolher a luz. E toda vez que você escolhe a luz, o universo inteiro conspira a seu favor. A prosperidade não é um prêmio, é um estado natural. O sucesso não é sorte, é consequência. A abundância não é privilégio, é sintonia. E a fé, quando entendida, é a força que sustenta tudo isso. Napoleon Hill dizia que o homem que conhece seu propósito e o persegue com fé é invencível. E a Bíblia afirma: tudo é possível ao que crê. Essas duas afirmações são o resumo de toda a sabedoria espiritual e prática que já foi escrita. Tudo começa na crença, tudo se manifesta pela fé, tudo se sustenta pela constância. E se você chegou até aqui, talvez essa mensagem seja o seu chamado. Talvez seja um momento de parar de adiar, de deixar para depois, de viver pela metade. Talvez seja a hora de decidir, de escolher viver com propósito, de pensar com fé, de agir com coragem, porque a vida não espera. O tempo que você tem é agora. O amanhã é apenas um reflexo do que você decide acreditar hoje. E se hoje você decidir despertar, nada, absolutamente nada, poderá te deter. O mesmo poder que criou o universo está em movimento dentro de você neste exato instante. Use-o com consciência, fé e amor. E quando o medo tentar te paralisar, lembre-se: o medo é apenas a ausência da fé. E onde há fé, nenhuma sombra permanece por muito tempo. No fim das contas, o mais esperto que o diabo não é aquele que engana o mal, mas aquele que se conhece o suficiente para não ser enganado por ele. Aquele que domina a mente, domina o destino. E aquele que entende as leis de Deus,
cria em harmonia com o próprio universo. Você foi criado para vencer, para crescer, para manifestar. Não aceite menos do que aquilo que foi planejado para você desde o princípio. Você é parte da mente divina e o seu propósito é expandir essa luz. Então, escolha a fé. Pense grande, haja com coragem e lembre-se, o poder está em você. Sempre esteve. Tudo o que precisa é despertar.